Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade. Sejam muito bem-vindos ao podcast Virtuosamente. Muito prazer, eu sou a Fernanda Sanches. Sou formada e especialista em neurociência, psicologia positiva, mindfulness e felicidade. E hoje a gente vai trazer para vocês uma virtude muito importante. Podemos considerar que é uma das virtudes mais importantes da nossa vida e que a gente pratica ela todo o tempo dos nossos dias. Vamos falar sobre a virtude do amor? Vamos? Mas antes, trouxe alguém de peso aqui para me ajudar. Fábio Miquio. Oi, gente. É muito bom estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E vamos aproveitar bastante o conteúdo de hoje. Tem muita informação legal e vai ser muito prática para a gente aplicar na nossa vida. E hoje eu quero fazer uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Eu quero fazer com que esse podcast entre na sua vida agora. Tá? Vamos fazer essa mágica hoje acontecer aqui. Então, vamos falar da virtude do amor. Mas antes de começar da virtude do amor, eu quero falar com vocês um amor que é muito importante, que eu sempre venho batendo na mesma tecla com vocês, que é o amor próprio. Para eu ter uma virtude do amor, eu preciso ter o amor próprio. Por que eu preciso ter o amor próprio? Porque quando eu vou ajudar outra pessoa, porque virtude do amor é eu fazer o bem para outra pessoa sem ver nada em troca, sem esperar nada em troca. Um amor genuíno. Então, assim, é um amor altruísta, é um amor resiliente. Então, o amor ele engloba bastante coisa, né? A gente chama aqui forças de caráter. Né? Para você praticar o amor virtuoso, você tem que ter várias forças de caráter. A resiliência, o perdão, o auto-perdão, a compaixão, a empatia. Mas antes de você chegar nesse ponto, você precisa ter o amor próprio. Por quê? Porque quando eu chego no ponto de virtude, se eu tenho amor próprio, eu tenho um equilíbrio emocional. Eu tenho uma vida mental equilibrada, eu tenho um bem-estar. Então, quando eu vou praticar a virtude do amor, eu estou indo sem precisar que alguém valide os meus sentimentos. Então, ele fica mais puro. Entende? Então, essa é a importância. Então, hoje, a gente vai falar muito da virtude do amor. A gente vai falar muito da gente, porque eu quero que vocês fortaleçam esse amor próprio. Eu vou continuar aqui, tá? Pode mandar aí. Eu vou falar um monte aqui, gente. Amor é lindo, né? Então, uma coisa assim que uma vez eu ouvi aquele pastor, o Cláudio Duarte, falar. Ele encontrou uma pessoa, não tem nada a ver com amor, mas eu identifico desse jeito. Ele encontrou uma pessoa e essa pessoa virou para ele e falou assim: nossa, pastor, você deve ser muito rico. E aí, ele contando, né, ele falou que não respondeu nada. Não falou nada, gesticulou com a cabeça e tal, e continuou a vida dele. Aí perguntaram para ele: por que você não respondeu, né, se você é rico, se você não é rico? Aí ele falou assim: eu vou jogar contra mim? Vai ver que ele não tem muito dinheiro. A gente acha que as pessoas devem ter muito dinheiro. A gente olha pra pessoa e fala: nossa, isso aí é aquele negócio, né? O jardim do outro sempre é mais verde. É verdade. Então, a gente olha pra pessoa e fala: nossa, olha a vida que ele tem. Então, isso é amor próprio. Você parar de jogar contra você. Então, esse episódio de hoje, eu tô empenhada, eu e meu amigo aqui, em colocar esse amor próprio na sua vida, para você conseguir fazer um amor generoso, um amor virtuoso, né? Desculpa, virtuoso. E também é generoso. E também tem que ser generoso. Com você mesmo, né? E aí, vamos entender melhor, né, essa parte do amor? A Elaine trouxe pra gente o conceito de amor. Quando a gente fala de amor, é um sentimento que você tem que ter, assim, vários aspectos para que ele seja amor. O primeiro aspecto desse é respeito, mas respeito por uma igualdade. Então, eu respeito você e você me respeita porque somos iguais. E aí pode ir entrando em religião ou qualquer coisa, falar somos irmãos, né? Mas nós somos iguais. Então, assim, o amor, ele abrange nessa igualdade, assim, se eu te respeito e eu sinto que você é igual a mim, eu sei que as dores que eu posso sentir, você também pode sentir. Então, o meu amor vai ao ponto que eu não quero que você sinta dor, que você seja feliz como eu quero ser feliz.
porque somos iguais. Da mesma maneira que eu quero ser feliz, eu quero que você seja. Então, o amor, ele chega num ponto em que as pessoas, elas igualam os sentimentos e a reciprocidade do que ela sente é o mesmo que ela deseja para o outro, certo? Isso a gente fala amor. Aí entrando no mecanismo de defesa, que a gente tem vários mecanismos de defesa, né? Um é projeção, deslocamento. Eu gostaria de falar do amor. Nós falamos do amor igual, de todos os seres humanos, planta, animal, que a gente tem esse respeito, essa igualdade por sermos todos seres e as plantas também por serem seres, né? Mas agora eu queria falar do amor quando fala de um amor conjugal. Por exemplo, uma mulher, um homem, né? Tem um livro que chama Mulheres que Amam Demais. O livro é antigo, mas ele é excelente. Justamente atual, eu acho. Porque as pessoas confundem o que é amor. O amor, às vezes, de um relacionamento se torna uma dependência ou se torna até um masoquismo, uma situação assim. Sim. E aí a falta de coragem, né, de enfrentar uma situação, ou então de uma evolução, ou então por um mecanismo de defesa, porque a pessoa sente assim, isolado, carente e tal, ela usa um recurso para ela estar nesse relacionamento que não é amor, e ela confunde isso como amor. Por exemplo, um marido que bate numa mulher, ela vai usar um mecanismo de defesa de uma desculpa qualquer. Ela vai se defender, falar, ele bate porque ele não estava bem, ou ele estava alcoolizado, ela vai usar um mecanismo. E isso é uma coisa de que incapacita assim, a experiência de coragem dela, por causa de medo de ficar sozinha, ou medo mesmo até do próprio marido, dela enfrentar uma situação. Então ela usa um mecanismo de defesa, desculpando ele ou maquiando a situação, para ela não ter um enfrentamento daquela situação. Então, nessa condição que nós estamos falando, nós falamos da coragem, falamos do amor. Então, o amor, ele tem que ser aquele respeito a você, primeira coisa, né, de se amar, e também de amar o próximo na mesma intensidade. Inclusive, essa mulher que está com esse homem, ou um homem com uma mulher, tanto faz, né, de ela respeitar ele e que ele vai se tratar e vai evoluir, porque se você coaduna com um comportamento desse, você não ama essa pessoa também, porque você não deixa ela evoluir. Isso que a Elaine falou, né, sobre essa igualdade que a gente tem que ter com o outro, quando existe um amor genuíno, um amor como virtude, ele se estabelece quando a gente não coloca uma barreira, né, um muro em relação ao outro. Né? De que forma isso acontece? Por exemplo, quando eu tenho um preconceito, né, quando eu tenho uma discriminação em relação ao outro por causa de um preconceito, por exemplo, por gênero, por questão de ideologia, ou por questão de raça, ou de cultura, né, não importa, qualquer forma de discriminação ou de preconceito que eu coloco em relação ao outro, eu não consigo identificar essa igualdade. Eu preciso enxergar além dessas características que são das características de cada um de nós, e cada um de nós tem a sua história, somos diferentes, mas justamente o amor, ele se torna presente quando eu vou além das diferenças, é quando eu encontro a igualdade, e a igualdade está assim, eu quero ser feliz tanto quanto o outro quer ser feliz também. Eu tenho os meus problemas, assim como o outro também tem os problemas dele. Eu também passo por um momento de sofrimento, assim como o outro também passa. Então, o amor, ele enxerga essa igualdade de querer que o outro seja feliz, porque eu também quero ser feliz. Isso que a Fernanda está falando do amor próprio. Né? A gente não tem... Muitas vezes a gente tem essa baixa estima, né? A gente não consegue se valorizar. Então, é preciso que a gente faça um movimento realmente dentro da gente de análise para ver que a gente já tem muita coisa formada, muita coisa constituída, a gente tem muita coisa boa. E essa avaliação é que vai fundamentar, vai dar a base para esse amor próprio. E a Elaine tem uma explicação muito legal quando ela fala que o problema nosso não é se autovalorizar. O nosso problema é se autoanalisar corretamente para identificar esses valores que já existem em nós. Então vamos assistir esse vídeo
para ouvir essa explicação? Eu acho assim que tá na hora da gente aprender a não colocar pelo em ovo, sabe? Porque a gente coloca, a gente vê, coloca pelo em ovo, né? Por exemplo, assim, quando você vê uma característica sua, fala assim, eu preciso aprender a me reconhecer mais, me valorizar mais, se eu sou uma melhor pessoa, ou ver isso em mim, né? Então, assim, essa análise já tá errada. Para mim já começa por aí assim, ó. Por que começa errado por aí? Nesse momento de pensar, talvez a pessoa já tem que começar pelo auto-perdão, né? Que tá falando tanta bobagem, né? Tanta besteira. Eu acho. Porque assim, a pessoa, quando ela pensa assim, que ela já é inteligentíssima, né? Porque quando ela tá pensando assim, eu preciso me amar, me valorizar, não sei o que, eu preciso reconhecer minhas qualidades, pô, ela já sabe o que é valor, ela já sabe o que é qualidade, ela já sabe o que é reconhecimento, ou que nível intelectual que ela tem. Então já começa agradecendo, para começar. Então os valores da pessoa aí já tá muito grande, porque ela já é muito inteligente. Então assim, fala assim, bom, então o que ela precisa não é se valorizar, ela só precisa aprender a se analisar, né? Ela precisa se analisar que ela já é inteligente. Então já tem um ponto, já um valor enorme. Sim. Depois, quando ela passa por esse valor de autoanálise, que ela é muito inteligente, ela começa a pensar assim, nossa, eu trabalhei minha vida inteira, fui uma excelente profissional, deve ter errado alguns lugarzinhos assim, mas fui uma excelente profissional. Sou autossuficiente, me sustento, sou uma pessoa amorosa, sou uma pessoa que sorri muito. Nossa, mais qualidades, né? Então, assim, onde está a análise da pessoa aí que ela precisa aprender a olhar-se? Tá aí. E aprender a analisar-se a si mesmo. Eu sou bonita e gostosa. Então, fala assim, ué, você não acha, mas eu acho que não tem importância. Quem quiser me acompanha. Né? E a mesma coisa a pessoa. Ela tem que falar assim, nossa, eu me basto. Olha só, eu sou uma pessoa inteligente. Olha, eu sou uma pessoa que tem saúde porque eu cuido da minha saúde. Eu sou uma pessoa que sei ler porque eu aprendi a ler e continuo pensando ler. Então, assim, valores nós temos um monte. Então, quando a pessoa fala assim, eu preciso aprender a me valorizar, não. Precisa aprender a se analisar. Analise todo o cabedal de qualidades que você tem para você se perdoar das besteiras que você fala. Sim. Aí se perdoa porque você é capaz, você é uma pessoa que tem assim um amor pleno no seu coração. Sim. Você é um ser que tem uma tolerância, uma bondade, né? Um ser assim que tem essa transcendência, que está lutando para melhorar, está estudando, está se elevando, né? Que é mais coragem está na vida e sobrepor-se a situações difíceis, né? Então, assim, todas essas virtudes, que nem o doutor falou aqui, nos elevam num triunfo maior, né? Um triunfo de vida, de êxito, de sucesso. A vida é fácil? Não, não é. Mas a gente é capaz. Uma coisa que você estava falando, que eu achei muito importante, né? Que até a Elaine falou de igualdade e tal, do ponto de vista do gênero. O que você aprendeu? Casamento era homem e mulher. Isso que a gente aprendeu. Agora eu vou polemizar, né? Vamos polemizar aqui hoje. Vamos botar fogo aqui. Vamos botar fogo no parquinho. Então, assim, a gente aprendeu isso, né? Homem e mulher. A juventude de hoje é meio diferente. Como quando eu era jovem, acho que meus pais falam assim, nossa, a juventude de hoje era diferente. Então, cada geração vem de uma forma diferente. E a gente precisa começar a analisar essa nova geração e começar a tirar os frutos bons que elas têm, né? Porque tem. E quando eu começo sempre uma aula, eu pergunto para cada aluno, para ele me explicar a vida dele, como é que ele pensa, o que ele acha e tal. E aí uma aluna minha falou assim para mim, e eu não consegui identificar, né? Porque assim, hoje você tem que tomar cuidado com tudo que você diz, né? Porque sim, pode ofender alguém, e tá certo. Você tem que tomar cuidado mesmo, né? Então eu gosto de entender o que tá acontecendo ali, né? E aí eu tava perguntando para uma aluna, né? Eu falei, mas menino ou menina? Né? Eu perguntei assim, menino ou menina? Né? Você gosta de menino ou de menina? Né? Aí ela olhou para mim e falou assim, eu gosto de amar. Eu falei, tá, conceito diferente pra mim aqui. Falei, como assim eu gosto de amar? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí eu passei a bola pra outra aluna, a gente foi conversando e tal, não sei o quê. E eu fiquei pensando nisso. Aí eu cheguei pra ela um dia, falei, me explica essa história de amar. O que é amar pra você? Aí ela virou pra mim assim,
É muito fácil você olhar para uma pessoa, a aparência dela, e amar. Eu falei, ainda mais se for bonitona, né? Tipo eu. É fácil, né? Mas aí eu falei para ela, mas me explica melhor. Ela falou, o amor, ele vai além de fronteiras. Ele vai além do físico. Ele vai além do gênero. Ele vai além da pessoa. Ele é a plenitude da pessoa. Falei, nossa. Falei, meu Deus, ainda a gente fala assim, nossa, a juventude tá toda... Mas eles têm uma ideia diferente da gente que a gente tinha de amar. Não, eu tenho que amar um sexo diferente do meu. Uhum. Isso era estipulado. Hoje não é mais assim. E a gente tem que ter essa cabeça aberta, né, Fê? Senão a gente deixa passar um monte de aprendizado, não é Sim, eles isso? falam assim, ó, a juventude é tudo promíscua. Isso é diferente. Eu acho que é bem diferente. Não, isso não muda. Não muda. Eu acho que moral e ética é uma coisa assim que não envelhece, não muda, não caduca. Você pode ter um relacionamento que você quiser, do gênero que você quiser. Mas eu acho assim, você tem que ter a ética e a moral. O respeito, né, Fê, ao próximo, o sentimento que o outro tem. Sim. Né? Assim, permanecer nesses valores que são básicos. Isso aí não vai mudar nunca. Porque, ó, se você for pensar, outro dia eu tava escutando um livro, né? Porque eu sempre achei que caminhar fazia eu perder tempo. Então eu falei, eu preciso associar essa caminhada a alguma coisa. Então eu coloco o livro para escutar e vou caminhar. E aí eu tava escutando um livro e eu não lembro se foi um padre ou um pastor que ele tava falando. Ele falou assim, eu escuto livro de tudo, tá, gente? Como eu não tenho uma religião formada, né? Eu acredito em Deus. Mas, assim, eu pego um pouco de cada religião, porque eu acho que todo mundo tem a coisa positiva e pode passar. Então, quem já leu o livro o Viagem de Théo, né? Eu sou meio livro Viagem de Théo. Eu acredito em tudo das religiões que for positivo. E nele estava falando, eu não lembro se foi um padre ou se foi um pastor, ele estava falando assim sobre a fidelidade. Ele falou, não importa se você está saindo com homem, se você está saindo com mulher, a fidelidade está para você fazer o bem para outra pessoa. É o amor virtuoso. Você vai fazer o bem para a pessoa sem esperar nada em troca. Entende? Sim. Então, assim, pensa só, se eu cometer adultério, não importa se é homem ou mulher, não importa. Que nem a gente está falando, a moral e a ética continua igual. Não importa o que eu vou fazer. O importante é eu demonstrar esse amor, esse respeito. Entende? Eu falo assim, mas antigamente existia esse negócio que você tem que ser certinho, você tem que ser de uma única pessoa. Não é que existia, não é que existe. Isso é de você, entende? É uma finalidade sua. Você falar assim, eu não vou fazer o mal para outra pessoa. Entende? Você coloca a sua regra. Você não tem que obedecer a regra de ninguém. Mas você tem que colocar a sua regra. É aquele negócio. O amor virtuoso é a igualdade. Se eu não quero o mal para você, eu não quero o mal para mim. Entende? Sim. Então, isso é o amor virtuoso. É você olhar a outra pessoa com igualdade, com respeito e moral e aplicar. Entende? E como é que eu faço isso? Que nem a gente tava falando assim, eu pego muito no amor próprio. Né? Porque assim, gente, tem coisas que a gente não gosta na gente, né? Tem coisas, eu não gosto do dedinho do meu pé, o resto eu amo, né? Só isso que eu não gosto. Então, brincadeira, tem coisas que a gente não gosta que a gente tá insatisfeita. Só que é aquele negócio, senta aí e fica insatisfeito, né? O que você vai fazer para mudar? O que você vai fazer para melhorar? Né? Se você tem que mudar, você tem que melhorar. Então, assim, quando você muda, você melhora, você se respeita mais. Você tem mais amor por você mesmo. Então, assim, quando eu tenho mais amor por mim mesmo, eu sei o que eu quero para mim. E eu sei o que o outro vai querer para ele também, referente a amor e respeito. Né? Que nem a Elaine falou do livro, né? Mulheres que Amam Demais. Eu já li esse livro várias vezes. Tem até um teste no final, né? Que você faz o teste, é muito legal. Então, você vê, assim, pessoas que não se valorizam,
né? Teve um podcast aqui com a Evelyn, que ela falou, que a gente estava falando de qualidade de vida e autoestima, e ela estava falando de uma moça, né, que fez harmonização facial, e ela virou para a Evelyn e falou assim, agora eu consigo me separar. Então, olha só, né? Isso é um exemplo de amor próprio. Então, quando eu tenho amor próprio, eu tenho respeito por mim, né? Às vezes, o ato dela se separar da pessoa também é amor pelo outro. Se eu tô infeliz, eu não tô fazendo a outra pessoa feliz, né? E eu posso estar machucando a outra pessoa. Então, por amor próprio, por amor virtuoso, eu vou tomar uma atitude, né? Acho que eu falei muito. O amor é isso mesmo, né? Quem ama, ele liberta, né? O amor, ele não tem que ser essa coisa que a gente entende, né? Romantizada, de paixão. Aí tem que ser meu, tem que possuir. Não, né? A gente vê, assim, o amor de uma mãe, que eu acho que é o amor mais nobre que a gente consegue alcançar aqui. Ela faz de tudo, ela dá a vida dela pelo filho, ou pela filha, né? Para que ela seja feliz. Só que não é dela, o filho não é dela, não pertence a ela, pertence ao mundo, né? Os pais preparam o filho para dar dando o melhor deles, todo o carinho, atenção, conhecimento, experiência deles, para que ele seja um adulto, né, triunfante, um adulto que se dê bem em todas as áreas da vida. Só que ela cria para o mundo, né? Então, esse amor, ele tem que ser desprendido. Quando a gente tem essa ideia de posse, de ser meu, é quando tem essas distorções do que é o amor, né? E ele tem que ser um amor de libertação. Uma coisa que você estava falando, que é bem legal, né? Eu vou falar da mãe, né? A mãe, quando tem um filho, ele não sabe, tá, gente? Mas ela é dela. Pro cérebro dela é dela. Aquilo é dela, né? Ele não tem filho, tá? Só pra deixar a dica. Também não. Mas, assim, o amor, o cérebro identifica esse amor. Até a gente fala, né? Existe um hormônio, o hormônio do amor, né? Que é a ocitocina, né? A mãe, quando ela vai amamentar o filho, ela libera muita ocitocina, porque aquilo dá plenitude para ela, aquilo dá bem-estar, né? Então, assim, o cérebro, ele tem um hormônio pro amor. Então, assim, quando você tem o abraço de alguém, o acolhimento de alguém, o seu cérebro identifica esse acolhimento, né? E aí libera essa ocitocina pro seu corpo. E aí você para e pensa, eu falei assim, mas por que eu preciso de ocitocina? Porque ela dá plenitude, ela dá bem-estar, ela te deixa uma pessoa completa, ela te deixa uma pessoa feliz, entende? Então, assim, é importante ter esse hormônio no seu corpo, sabe? E quem não tem essa experiência, que nem tem gente que fala assim, eu nunca amei ninguém. Já amou pai, já amou mãe, amou um cachorro. Que nem, muita gente fala, eu não tenho filho. Até quando eu vim pra cá hoje, eu tava falando com o Fábio, aí ele falou, o que você tem? Você não tá muito legal? Eu falei, minha cachorra não tá legal. Minha cachorra não tá muito bem, né? Esses dias ela tá com um probleminha, né? Tá com uma diarreia, e aí eu fico preocupada, né? Então, ela é minha filha. Então, assim, fala assim, gente, uma coisa que já entramos várias polêmicas sobre isso, né? Ainda mais eu que também sou veterinária. Então, assim, eu vejo o animal como uma criação de Deus, né? Como eu sou uma criação de Deus. Então, assim, eu tenho amor de igualdade, não importa a espécie que seja. Pode ser animal, pode ser planta, pode ser uma pessoa, pode ser um mineral, pode ser o que for. Você tem que ter o amor por essa criação, sabe? Então, assim, você não tem que fazer distinção. Claro, tem muita gente no mundo que quem me vê com as minhas cachorras fala assim, nossa, minha Fernanda é doida, né? Porque assim, eu trato elas, eu mimo mesmo, eu não deixo elas dormirem pra fora porque eu tenho medo delas pegarem bicho, e são border collie, são cachorras grandes, não são pequenas, né? E vem com a mamãe, são minhas filhas, né? Então eu tenho esse amor por elas.
E aí, muita gente falava assim, nossa, não acredito que você vai comparar cachorro com filho. Isso é uma polêmica gigantesca. E teve um dia que eu cheguei no limite. E aí a pessoa falou assim pra mim, nossa, não tem cabimento você comparar cachorro com filho. Aí eu já estava no meu limite. Aí eu falei pra pessoa assim, não tem cabimento você fazer distinção de uma criação de Deus. Pra mim não tem cabimento. Né? Aí meu marido arregalou o olho e fez assim, Fernanda, eu falei, tá bom, chega. Vamos respeitar. Então, mas é verdade, isso é o amor virtuoso. Que nem assim, eu posso amar a outra pessoa. É muito fácil você amar outra pessoa. Bem, e isso que eu queria comentar no que você está falando. Expressar o amor é muito importante, né? Tem certas culturas que não expressam, né? Eu venho de uma ascendência... geralmente no Oriente, a família japonesa, eles não se tocam, não se beijam. Você pode ver, o cumprimento deles é assim. É assim mesmo. A gente aqui no Brasil, a gente se abraça, se beija, tem lugar que dá 3 beijinhos, 2 beijinhos, 1 beijo, não importa. Aí para confundir já dá 4, vamos dar 4 já. Então, quantas pessoas nunca falaram eu te amo pro seu pai e sua mãe? Eu, assim, passei muito tempo, eu não falava, né? Eu não tive essa formação, mas não importa, né? A minha formação. Eu posso ter tido essa criação, mas hoje eu sou uma pessoa que tem autonomia, tem inteligência. Eu não preciso seguir o que a tradição me manda, né? Então, o que eu quero dizer é assim que expresse o seu amor, e existem várias formas disso acontecer, porque é algo que sai dentro de nós, né? Eu sinto o amor, então eu vou manifestar esse amor. É por um carinho, por uma atenção, por um abraço, por dizer, e é importante dizer, eu te amo. E também é uma delícia você ouvir, vai. Quem que não gosta de ouvir o te amo? Todo mundo gosta, todo mundo gosta. E quando você escuta, eu vou de novo na neurociência aqui, tá? Quando você escuta eu te amo, você libera ocitocina no seu corpo. E quando você tem essa liberação, até quando você fala, né, você libera também. E então quando você tem esse movimento, você tem um movimento de plenitude. E de muita saúde, né, de bem-estar. Então a gente vive buscando esses picos de dopamina, desses neurotransmissores que dão essa sensação de prazer imediato e forte, né? Sendo que a gente tem uma fonte de prazer que é duradoura, ela não dá esse pico, mas ela é muito forte e duradoura também, que é esta expressão, que não faz mal, não tem efeito colateral. Não, só bem, só traz bem. Só traz o bem. Então, essa inibição que a gente tem de expressar é algo que a gente tem que trabalhar com a gente, sabe? Porque a gente sai perdendo muito e outro também, né? Tem gente que se arrepende, nossa, eu podia ter falado para aquele meu amigo que eu amava tanto, mas agora ele já faleceu, ele já morreu, e fica aquele arrependimento. Sempre é hora, né, de agradecer, pedir perdão e dizer que amo. Toda hora é hora disso ser feito, ser expresso, porque isso faz muito bem pra gente. Você estava falando isso, estava pensando na música do Titãs. Devia ter amado mais, ter chorado mais. E é verdade, a gente tem que se expressar mais, né? Parar com esse negócio de vergonha, né? Porque se você não expressa, se você não fala o eu te amo, ou você não libera essa ocitocina no seu corpo, você não tem plenitude, você não tem bem-estar. E você não vai ter aquele amor próprio. Porque aquela pessoa que fala assim, quando eu ligo pro meu pai, pra minha mãe, a gente sempre finaliza, eu te amo. Sempre. Toda a conversa, eu te amo. Até tem gente que fala, você não sabe quando vai ser o seu último eu te amo pro seu pai. Gente, pelo amor de Deus, isso aí também já é demais, né? Você não precisa pensar nisso. Mas você pode pensar que você falou eu te amo sempre. Você sempre falou pra ele eu te amo. Ele sempre soube que você ama. Aí fala assim, vamos falar de relacionamento. Mas eu vou falar que eu amo a pessoa
e vou esperar o quê? E se ela não falar nada? Não importa. O importante é o que você sente, o que você tá sentindo. O amor é incondicional, você não tem que esperar retorno do outro. Não então, é? se você tá esperando esse retorno, você não estamos falando de amor virtuoso. Exatamente. Né? E também estamos falando que você tá faltando um amor próprio aí. Né? Porque assim, se eu tenho que esperar o julgamento do outro, que nem quando eu falo meu marido não foi uma criação de falar eu te amo, né? Eu falo pra ele, tá, beleza. Eu sempre falo, tá, beleza, eu te amo. Aí ele, também. Aí eu coloco, você também se ama? Ele, claro, eu tenho um amor próprio. Né? A gente entra nessa brincadeira. Mas assim, você tem que amar, eu coloco na mesa o que eu sinto. Se a pessoa sente ou não, eu sinto. Isso é importante. Entende? É importante você expressar isso. Né? Aí depois termina o relacionamento. Porque pode acontecer. Não pode? Claro. Aquela história é verdade. Ninguém é de ninguém. Né? Mas também ninguém namora pelado. Então, assim, pode acontecer de você terminar o seu relacionamento e encontrar outra pessoa. Não significa, você falou que você amava ela. Amava. E pode continuar amando. Como pessoa, como ser. Não tem problema nisso, né? As pessoas hoje, assim, eu lembro uma vez que uma pessoa que eu conhecia era casada e aí terminou o relacionamento e aí ela veio falar comigo e só lascando lenha na pessoa. Aí eu parei, pensei, eu falei, nossa. Aí eu falei, desculpa, mas quando você tava com ele, ele não era uma pessoa boa? Aí ela falou, não mas aí eu falei, mas aí não, ele foi uma pessoa boa, é isso que você tem que guardar, né? Esse negócio de guardar rancor de relacionamento não dá certo, gente, não dá certo, porque o rancor é teu, a pessoa tá vivendo a vida dela e você lá no rancor, então isso, falta de amor próprio. Falta de perdão, né, Fê? Isso é fundamental, quando a gente fala de amor, a gente tem que reconhecer também que o outro é um ser humano, né? Quando a gente fala de amor, a gente fala de relacionamento. E relacionamento nem sempre ele vai conforme a gente idealiza, porque a gente idealiza muita coisa, o parceiro ideal, a relação ideal. E às vezes não acontece isso, muitas vezes não acontece mesmo. Mas não é por isso que o outro não é amado por nós. Sabe por que não acontece esse amor idealizado? Porque assim, a gente tem a ilusão de um amor. Então a gente fantasia um amor conforme a nossa necessidade. Exato. Entende? Então quando eu tenho a necessidade, eu quero um cara assim que abra a porta pra mim, que não sei, eu sou uma pessoa sem paciência. Então assim, se eu ficar esperando a pessoa abrir a porta pra mim, eu vou ficar muito irritada, né? Então assim, às vezes não é a pessoa que você idealiza. Você idealiza isso por falta de amor próprio. Que nem, você não pode abrir a porta de um carro? Mas é cavalheirismo. Tudo bem, um dia ou outro, beleza. Né? Mas você pode ter esse movimento, né? Eu tô falando de abrir uma porta, vou contar um caso aqui que foi muito engraçado. A minha mãe e meu pai se separaram, né? E aí, eu fui um dia no shopping com a minha mãe, e aí a gente tava entrando no shopping e tal, e ela parou na porta do shopping. E aí eu parei atrás dela, né? Que eu não conseguia ver na frente, e ela não entrava. Aí eu fiquei olhando assim na porta, eu falei, mas tá trancada? O que tá acontecendo? E ela parada na porta, né? Aí eu olhei pra ela, o que foi? Aí ela, você não vai abrir? Vai abrir? Eu tava acostumada a abrirem a porta pra mim. Eu falei, filhota, abre você agora. Né? Independente, amor próprio, vamos lá. E é engraçado, eu acho a situação, a gente lembra até hoje, né? A gente dá até risada até hoje. Mas você, às vezes, para na sua vida e não se enxerga. Então, assim, quando eu falo assim, o amor de Disney, né? Aquela princesa da Disney casando em carruagem e tal. É um monte de medo de cavalo. Se eu casar numa carruagem, não vai dar certo. Então, assim, você precisa ver o que seu amor próprio tem. O que você precisa dele. E uma coisa que eu lembro de amor próprio, quando a gente fala de amor próprio, tem um país chamado Butão. Né? Sim. O Butão, ele faz uma pesquisa que chama FIB. Felicidade interna bruta. Felicidade interna bruta. Então, assim, a felicidade interna bruta, na verdade, envolve a felicidade do amor próprio.
da sua felicidade própria. Então, por que ele vê, faz essa análise? Gente, é do país inteiro, né? Do mesmo jeito que a gente faz a análise do crescimento econômico do país. Exato. Eles fazem a análise do crescimento da felicidade do país. Por que eles fazem? Porque pessoas felizes, pessoas que se amam, produzem mais. E têm mais qualidade de vida. Então, olha só que legal. Interessante. Muito interessante isso. Então, quando a gente fala de amor próprio, é o seu alicerce para você conseguir constituir um amor virtuoso. Porque, às vezes a gente para pensar assim, até eu estava pensando, a gente para pensar que eu estava pensando, eu incluo ele, tá? Porque para não parecer louca, ele pensa comigo. Então, assim, que a gente falou de tantas virtudes aqui, a gente colocou na mesa tantas virtudes, e como é que traz, né? Como é que eu faço? Parece uma coisa assim que tá lá, tá no alto, eu não vou conseguir atingir nunca. Você atinge a todo momento. Eu sou de São Paulo, tá? Por isso que sai o meu. Tá? Você atinge a todo momento qualquer virtude. Qualquer virtude. Quando você tem o amor sem esperar nada em troca da outra pessoa, você atinge a virtude do amor. Quando você tem a implementação da sua generosidade para uma outra pessoa, você está colocando a virtude do amor, a virtude da generosidade, a virtude da transcendência, a virtude da temperança. Então, é o que eu falei nos episódios anteriores, sabe? Você pode ter... A gente vai trabalhar uma virtude de cada vez para entender, mas na hora do seu dia a dia, numa única ação sua, você coloca várias virtudes. Quando a gente não expressa esse amor, a gente paralisa o próprio fluxo da vida, sabe, Fê? Porque a vida é isso, né? É a gente ter relações, a gente entender o outro, a gente saber perdoar o outro, assim como a gente quer que seja perdoado, a gente quer ser perdoado, a gente tem que se perdoar também. Então, o fluxo da vida é baseado nesse amor, nessa compreensão que a gente tem do outro, né? A gente erra mesmo, a gente e vai continuar errando porque a gente tem um processo de aprendizado, faz parte da nossa vida, do nosso, da nossa evolução. Então, cada vez que a gente tem a manifestação de um carinho, de uma atenção, de uma generosidade, de um altruísmo, qualquer virtude que você imaginar, é um pedacinho desse amor que a gente está expressando. E a gente está deixando esse fluxo da vida acontecer. A gente pede tanto, né? Eu quero abundância, eu quero prosperidade na minha vida. A gente tem que se analisar o quanto a gente está deixando essa abundância que a gente já se manifesta fluir através de nós. Porque a gente tem isso em nós, né? A gente precisa fazer isso correr na nossa vida. E só assim a gente vai conseguir tudo que a gente quer, que é a nossa felicidade. A gente vai conseguir isso na medida em que a gente faz esse movimento. Uma coisa que você estava falando da gente deixar fluir na nossa vida, de deixar correr na nossa vida, é verdade, porque assim, se a gente fala assim, não irei perdoar tal pessoa, que nem você estava falando. Tá, não perdoa. Isso é uma opção sua. Você não vai perdoar, mas a pessoa não tá nem aí. E o mais incrível que quando eu não perdoo porque o outro me prejudicou, me traiu, fez alguma coisa, eu fico preso dentro de mim mesmo, né? Eu fico consumindo a minha energia e essa prisão que eu faço em mim não permite que eu me abra para as coisas boas acontecerem na minha vida. E aí que você falou, que você fica estagnado, você não deixa fluir. Então, quando você não perdoa, você não está prejudicando a outra pessoa, você está prejudicando a si mesmo. Então, você não flui, né? Exato. E aí, ter depressão, ter tristeza, somatizar isso no corpo, é muito prejudicial, Então, quando a gente perdoa, a gente faz primeiro para a gente mesmo, né? A gente se liberta daquilo que aconteceu. Eu vi uma pessoa, né, um médico falando numa entrevista da CBN, falando assim, olha, de repente o que a pessoa fez para você foi uma atrocidade,
E acontece, infelizmente acontece. O ato em si, ele vamos dizer assim, inaceitável e sempre vai ser. Agora, quem praticou o ato, esse sim é um ser humano como você. Eu posso não ter cometido uma atrocidade, mas quantas vezes eu errei e magoei uma pessoa, feri uma pessoa, prejudiquei uma pessoa, né? Se a gente não tiver essa visão que o outro é passível de cometer erros e ele necessita também entender que o perdão é necessário para a vida dele, a gente vai ficar preso nessa relação a vida toda e só vai prejudicar a gente mesmo, né? Então, esse movimento do perdão, ele é muito necessário para que a gente tenha uma vida mais feliz, mais plena. Senão, a gente só vai criar problemas para a nossa vida e problemas sérios. E uma ação de perdão, que quando fala em perdão, eu acho que entra muito, é perdão familiar. Uhum, Perdão sim. familiar, né? Que nem a Sinira, ela pediu pra gente falar de tolerância, né? Então, vamos entender o que o Fábio Mazzini falou pra gente sobre família, perdão e tolerância? Mas quem ama perdoa por quê? Por quê? Essa frase é chavão. Agora, por quê? Quem ama perdoa. Quem ama perdoa. Porque o amor, eu entendo que o amor, esse amor que nós estamos falando aqui, ele é incondicional. Ele tem tolerância, né? Ele é incondicional, porque vamos chamar assim, dentro desse projeto da vida, nós temos uma meta, essa transcendência, que ali no final a gente está conversando sobre um triunfo. Pessoal, tá certo? Exato. Não é? Um triunfo espiritual, um triunfo material, seja qual for. Isso. É vencer, né? Isso. Esse caminho da virtuosidade é o caminho oposto das nossas intolerâncias, faltas de coragem. Vamos pegar lá na raiz do ego, do egoísmo, não é? Que acaba sendo a mãe disso tudo, não é? Dessas não virtudes, não é? Então, quando a gente vai aprendendo, né, sobre as virtudes, esses valores da vida, né, que são a forma de viver com coragem, né, para triunfar perante as nossas imperfeições, vamos dizer, né, assim, né, fazer o caminho da nossa evolução. Então isso é transcendente, né, isso é triunfo, isso é o próprio amor, não é? Então o amor, ele é uma virtude, para mim, né, não sei se eu tô errado, que ela realmente contém todas as outras, não é? Tem uma coisa interessante do que você falou, quando você começou o amor, você começou pelo respeito ao outro, pelo você identificar, de você ver que o outro quer o mesmo que você, não é? Tem uma regra, a gente pode até usar um pouquinho de Jung, né, da sincronicidade, que quando as coisas vêm de informação para a humanidade, ela compartilha, isso vai aparecendo em vários pontos da Terra ao mesmo tempo, não é? Como, por exemplo, vai a passagem bíblica da Arca de Noé. Você encontra isso no Alcorão, você encontra isso em várias culturas, né? Falando aquele mesmo conteúdo, não é? Sim. Hare Krishna conta a história de Jesus, a mesma coisa. Então, não é? Porque tem uma informação que começou a circular na humanidade que se chama de regra áurea, em que todos os povos ela apareceu, não é? Sempre com esse conteúdo. Faça para o outro aquilo que você quer que faça para você, né? O desejo ao outro aquilo que você deseja para si, não é? Que aqui no nosso dia ou na prática assim, sorria que o outro também vai te dar um sorriso. Mas você tacar pedra, ele também vai te tacar pedra, né? Exato. Então esse é o princípio do amor, da forma como a gente começou a entender, né, embrionariamente nessa personalidade humana, né, que a gente começou a falar aqui, né, para ir adquirindo essa característica e começar a lapidar essa pedra, né, essa informação para que ela se iluminasse, né, o transcendesse, né, na nossa vida, e que nós nos transcendemos, né, também, né, que a gente evolua com essa situação. Mas aí você falou que o amor, para perdoar, precisa ter o amor, né? Então, assim, eu vejo assim, tem o perdão e o auto-perdão, as duas situações, né? Então, a primeira coisa para a gente perdoar alguém
ou de alguma coisa, ou de alguma ofensa que você acha que tenha sido, né? Que a gente pode falar até disso, a ofensa não tá aí, mas a gente pode falar dela. Então, assim, que a gente pode falar é assim, para eu perdoar alguém, eu tenho que me auto-perdoar. Porque, assim, quando você acha-se no direito que você deve dar o perdão para alguém, é porque você está se achando muito o rei da cocada branca, né? Porque, assim, eu vou te dar o perdão. Então, assim, eu tenho poder. Mas para esse poder que eu tenha, eu tenho que me perdoar já pela minha falta de humildade. Porque, assim, para eu dar o perdão para alguém, eu já estou com uma falta de humildade. Aí entra essa tolerância, esse amor que você está falando. Porque, assim, ó, para eu perdoar alguém, eu tenho que saber que ele é igual a mim, né? Se eu achei que o comportamento dele me ofendeu a ponto de me agredir, que eu acho que eu devo dar um perdão para ele, primeiro, realmente, eu tenho que me perdoar por não entender a composição do outro ser. Porque quando uma pessoa tem um comportamento inadequado, ela tem um inadequado naquela situação. Mas eu tive tantos outros comportamentos inadequados em tantas outras situações, né? Sim. Então, assim, você fala, mas o meu não foi grave. Você não sabe. Para o outro que foi atingido pelo seu comportamento, foi muito grave. E olha, né? Só, né, assim, vou citar Jesus, tá certo? Que certo. É psicologia profunda, né? Jesus, ele ganhou de Freud e de Jung. Então, assim, não é... mas Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Você tem que perdoar 70 vezes, 70 mil vezes. Né? Porque o nosso caminho, ele é de aprendizado e ele é transcendente. Então, assim, nós estamos falando até agora aqui de um momento, de uma existência, de uma situação. Mas eu estou vindo de quanto tempo, né? Ou que não seja de outros tempos, que seja dessa vida mesmo. Porque você vê quantos comportamentos nós temos, quantas pessoas passaram na nossa vida, quantas pessoas nós não fomos delicados ou gentis, ou então fomos grosseiros, ou realmente ofendemos aquela pessoa, né? Ou direto ou indiretamente, porque tem isso também, né? Porque nós erramos conosco mesmo e feio, precisamos nos perdoar. E tem que nos perdoar, porque o processo do perdão para mim é exatamente isso, ó. Cai na sua razão que você está em evolução. Então você não sabe tudo, você está aprendendo como o outro também está. Então, assim, nas dificuldades que você tem, talvez o outro está bem. Mas nas dificuldades que ele tem, você está bem. Então, assim, ele tem a dificuldade dele e você tem as suas, né? Então, eu quero um dia que se eu errar, que me perdoem pelos meus erros. Se eu errar, não. Quantas vezes que eu errei, que me perdoem pelos erros que eu fiz, né? Então, eu também quero que essa pessoa, como eu amo, eu quero que ela se sinta bem como eu. E que realmente ela tenha esse mesmo respeito. Então, o perdão começa por aí. Sim. Primeiro, eu sabendo que eu preciso me perdoar pelos meus erros e peço perdão pelas pessoas, pelos erros que eu cometi, e já vai dando perdão para aqueles que você acha que você deve dar. Então, nós já por aí. Né, Helena? Exato. Assim, esse processo do auto-perdão, se ele não ocorrer, fica difícil a gente avançar no processo de análise nossa e de ir ao próximo passo, né? Exato. De continuar nesse processo do virtuosamente, dessa transcendência, desse triunfo, não é? E nessa falta de auto-perdão, que é uma falta, vamos dizer assim, que vai junto, né, de um auto-amor, vamos dizer assim também, né? A gente acaba cristalizando muitos processos de pensamentos mentais, aumentando vícios de comportamento. E aí eu lembrei um pouco aqui do pessoal, porque é uma situação muito difícil você ter alguém na família, principalmente um filho, com dependência química, não é? Sim. Então a família se vê entre a cruz e a espada, né? No sentido de como comunicar amor ao mesmo tempo em que eu não posso concordar com isso. Sim. Né? E as famílias se atrapalham muito nisso, no sentido até de, às vezes, não, filho, você usa a droga aqui dentro de casa, então. Né? Coadunar, né? Coadunar, não é? E tem uma frase, um ensinamento que eu gosto muito, né, daquele grupo. Existe um grupo no Brasil inteiro, assim como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, se chama Amor Exigente, que quem criou foi o Padre Haroldo, lá de Campinas, né, que é muito conhecido por trabalhar na dependência química, tem a instituição dele e tudo, né? Ele desencarnou ano retrasado. Esse grupo é só para as famílias
que tem alguém com um problema, não é? E quando essas famílias chegam, essa é a primeira coisa que eles ensinam. Aprenda a falar para o seu filho que você o ama, mas que você não tem que concordar com as coisas que ele faz, né? Com como ele tem se conduzido na vida dele. E que o momento em que você precisar de ajuda, eu vou estar aqui e vou te apoiar para tratamento, não é? Para você reverter a situação, não é? Então, comunicar isso é uma comunicação de amor, né? De você mostrar para a pessoa quem você é, onde você está, como que você... E querer o bem, né? E de querer o bem do outro. Isso que é amor, né? Isso é amor, não é? Isso é que eu falo perdão familiar. Você tem que ter esse, que nem o seu... eu acho que mãe é o que mais perdoa, né? Mãe, fica a dica, hashtag fica a dica, né? Mas é verdade, né? Mãe é o ser que mais perdoa na face da terra, né? Ela tem um amor virtuoso pela sua cria, eu vou falar cria, gente, não é porque eu sou só veterinária, mas é assim, a mãe pelo seu filho, o animal pela sua cria. Então, esse perdão, ele transcende, eu acho, sabe? Ele é um perdão virtuoso mesmo. Então, assim, por exemplo, se uma pessoa tem, que nem ele estava falando, de um vício, né? A mãe, ela consegue... Quantas gente a gente vê por aí? A mãe consegue perdoar. Às vezes você olha assim, eu não perdoaria. Não é seu filho, entende? Não é seu filho. Não é alguém que você ama com virtude, que você aposta para ele ir em frente, que você faz de tudo. Mãe é esse amor. Só que não é aceitar o erro, não aceitar o vício, mas, ser tolerante. Você tem esse problema, mas você pode contar com a gente. A gente está aqui para te apoiar, para te ajudar a você sair dessa situação. É bem isso. É que nem tolerância, né? Eu aceito que você errou, mas tem sempre vírgula, mas vamos fazer as coisas certas agora. E, gente, mãe quando fala, não sei se sua mãe era assim, né? A minha mãe quando falava, tá bom, você errou aqui, então agora você vai acertar. Então, uma coisa que o Cortella falou, ele fala assim, você só aprende com os seus erros se você olhar o seu erro e fazer certo. Entende? Não é esse negócio assim, aprenda com os seus erros. Não, você olha, errei e arruma o que você errou. Aí você vai aprender, né? Então, a mãe, ela tem esse amor virtuoso para te levar nessa situação, entende? Ela mostra assim, você errou, vou ser tolerante. A minha mãe é o ser mais tolerante, eu acho. Ela é o ser mais tolerante que existe. Um dia eu apresento para vocês. Então, assim, você errou, respira fundo. A minha mãe, gente, eu vou falar, a minha mãe, ela fica vermelha de olho, o olho dela fica verde, mais verde. Eu olho... agora ferrou, agora já era, né? Então, assim, essa tolerância é uma virtude, podemos dizer que também é uma virtude que está associada com o amor. Totalmente. Né? E, meu amigo, estamos amando, estamos aqui, né, nesse mundo lindo do amor virtuoso, mas nosso tempo está acabando. Acabou o nosso amor. Pena. Não, amor continua. Acabou o episódio, amor. Acabou o nosso episódio de amor. Então, o que eu concluo com amor, né? O amor, ele só é virtuoso se você conseguir ter o seu alicerce de amor próprio formado para você não precisar que outra pessoa valide o seu amor. E aí, quando você aplicar a virtude do amor, você vai aplicar sem esperar nada em troca. Como é que você pode fazer isso? Elaine falou de autorreflexão, né? Você pode fazer a sua autorreflexão. Mas gente, para de ficar... lá na minha infância, quando eu ainda jogava bolinha de gude, né? Eu fui fazer assim, acertei no joelho do meu colega. Gente, para de fazer essas reflexões no negativo, sabe? É que nem esse negócio que o Mário Cortella falou... Errou, arruma. E aí você aprende, entende? Então, assim, vai analisar a sua vida, vai refletir sobre sua vida, faça isso, sim, tem que fazer a reflexão, mas arruma,
Não fique empacado lá naquele passado tenebroso. De lá você não sai. Não sai. E aí você não consegue ter uma virtude. Então eu vou emendar falando assim, ó. Para com esse negócio de culpa, né? Esquece o passado. O passado passou. O passado serve para a gente aprender, que nem a Fernanda falou. Aprendeu, muda, né? Se liberte de algo que não permite que a vida flua em você, que a gente possa viver uma vida sem essas amarras, né? Com esse peso no pé que não deixa a gente andar para frente. Culpa é desnecessária, ela tem que ser eliminada. E o perdão, ele tem que ser aplicado o tempo todo para a gente, para o outro, essa compaixão que a gente tem que ter com a gente mesmo e com o outro. Né? São formas de expressar o amor. Sem a gente ter essas manifestações, né, de virtude, do perdão, da compaixão, a gente não consegue expressar esse amor. Então faz parte da nossa manifestação, da nossa virtude, esse desprendimento para que a gente possa ser mais feliz. É isso mesmo, né? Isso é amor. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, para encerrar mesmo, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, usem o amor virtuoso. Compartilha nosso vídeo, por favor. Assina o nosso canal, aciona o sininho, faz esse favor pra gente, porque é um trabalho que a gente tem muito amor em fazer. E queira ou não, a gente quer ser reconhecido nesse trabalho. Outra coisa que eu queria falar para vocês, como vocês sabem, a gente tem cachorro, né? O Fábio tem os cachorros dele, eu tenho meus cachorros. E às vezes vocês vão ouvir uns latidinhos, tá? Então a gente deixa eles aqui com a gente, tá? Então, se atrapalharem, põe ali. Outra coisa, escreve lá o seu comentário. Eu tô lá, eu que tô respondendo seus comentários, o Fábio também. Então, no momento que vocês estão assistindo, a gente também tá assistindo. Então, comente, certo? Muito obrigada. Ao próximo episódio, vamos transcender. Ok? Tchau, gente!